Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? A Casa do Engenheiro. Pessoal online, boa tarde. Para iniciar os nossos trabalhos, a palestra que teremos hoje, e projeto de impermeabilização, a sua importância. Para abrir os nossos trabalhos, quero convidar o nosso presidente, Roberto Wagner, para passar uma mensagem aqui para vocês. Boa tarde quem está por aqui no plenário e quem está online, né? E é uma grande satisfação que a gente traz especialistas, gente que está no sistema, que é do Programa Mulher de São Paulo, né? Mas o que é mais interessante é que até um tempo atrás, Ednei, né? A gente ensinava só a gastar dinheiro no CREA. A gente só ensinava para encher RT. Olhe lá, preparar uma CAT. E de um tempo para cá, o CREA tem se movimentado muito numa direção de convergir com o mercado, de trazer valor para os profissionais, de que cursos dessa natureza, que debates dessa natureza aconteçam aqui no CREA. Que aí passa a movimentar toda a cadeia, passa a trazer atratividade do profissional, enxergando o CREA como um parceiro, como alguém que também está ali se movimentando, enxergando uma possibilidade de prosperidade. Porque nós vivíamos em mundos diferentes. Existia um CREA que era formado pelos conselheiros, presidente, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho como engenheiro. Naturalmente, que a gente sinta a dor dos profissionais, mas nem sempre foi assim. Então, existia um mar, digamos assim, um mundo dos engenheiros que dizia que o CREA só queria faturar, que só queria cobrar, que não estava nem aí para os profissionais. Isso era um limão para o CREA. Mas aqui a gente conseguiu fazer uma limonada. Com o projeto CREA Hub, a gente conseguiu utilizar das conexões que o CREA tem para trazer gente que já está no sistema, trazer conteúdo, para trazer conhecimento, para trazer valor e trazer valorização profissional. Mas eu gosto sempre de repetir. Valorização profissional é a gente trabalhando e ganhando bem. Para a gente trabalhar e ganhar bem, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter diferencial. Então, o CREA tem feito um esforço muito forte. Aqui eu quero agradecer a pessoa de Cláudio, que é o secretário estratégico que vem coordenando esse projeto do CREA Hub, porque a gente tem, de fato, feito conexões com esta mentalidade de trazer valor para os profissionais. E isso tem tido um efeito multiplicador, que muita gente que já vem para o treinamento tem se demonstrado capaz de também ministrar treinamentos. E aí vai criando autoridade também para esses profissionais e tem acontecido um fenômeno, um efeito multiplicador muito interessante. Então, vários profissionais que vieram no CREA atraídos para um treinamento e despertou que só, eu domino uma outra área, eu gostaria também de compartilhar meu conhecimento com os profissionais. E isso aí a gente tem feito, tem provocado, tem sentido uma reverberação muito grande do conhecimento, criando uma espiral de prosperidade aqui em torno do CREA. Então, eu desejo hoje uma tarde muito produtiva, agradecer aí os 3 professores que se disponibilizaram para vir até o CREA e todos os profissionais que estão aqui, estão em casa não, estão online, né? Porque às vezes a gente está no trabalho, não necessariamente em casa, com foco numa camada de valor, né? Gosto muito da camada de valor, porque a história não fala de quem está preocupado só com o preço. Quem está preocupado com o preço cai na vala comum e termina sendo excluído do mercado. Então, essa também é uma inquietude que nós da engenharia, a gente está sempre a oferecer o mais barato. Dificilmente alguém oferece algo melhor. É sempre o mais barato. Lógico que a gente tem que encontrar nossos nichos, a gente também tem que encontrar a nossa capacidade de trafegar em oceanos azuis. Se a gente não conseguir, fica no mar sangrento, brigando pelo preço todo santo dia, né? Eu fujo do mar vermelho, eu tento sempre estar navegando no oceano azul. Então, para não me delongar muito, eu já chamo vocês aqui. Quem é que vai começar? É você, Elba? Elba que chama. Então, boa tarde, bom trabalho, pessoal.
Eu chamo o presidente, porque antes de chamar os palestrantes e iniciarmos os nossos trabalhos, a gente... Oi? Como é? Ah, sim, presidente. Presidente? Ele está ouvindo? Foi embora. Você precisa ir? Porque a gente precisa registrar, né? Então, antes da minha mensagem, vamos registrar logo? Vamos registrar logo? Vamos fazer uma pauta aqui com o nosso presidente? Oi, oi. Liguei. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, a gente preparou um momento especial, sabendo que a Priscila ela é coordenadora do Programa Mulher CREA São Paulo, e eu estou como integrante do Programa Mulher CREA-RN, e representando também a nossa coordenadora Thalita Costa. A gente preparou uma mensagem antes de iniciar as palestras, só para a gente compartilhar um pouquinho das nossas ações aqui do Programa Mulher. É com grande satisfação estar aqui hoje representando o Programa Mulher do CREA-RN. De forma muito especial, representando a nossa coordenadora, a engenheira Thalita Costa. Nesse momento, tenho a honra de dar as boas-vindas, em especial, a Priscila Bezerra, que é coordenadora do Programa Mulher CREA São Paulo, e hoje está aqui para ministrar a palestra Projeto de Impermeabilização e a sua importância. Priscila, receber você aqui no Rio Grande do Norte tem um significado muito especial. Este é um momento de fortalecimento da engenharia, de compartilhamento de conhecimento e de construção coletiva em prol do desenvolvimento das nossas ações. O CREA-RN carrega uma história de pioneirismo da atuação das mulheres dentro do nosso sistema CONFEA-CREA. O nosso estado esteve esteve a primeira mulher presidente de um CREA no Brasil. É a engenheira Zélia dos Santos. Um marco histórico que nos enche de orgulho e inspiração. Também tivemos a liderança da engenheira Elexina dos Santos, que também foi presidente do CREA e a primeira coordenadora dos presidentes. E mais recente, temos a engenheira Ana Dalgisa, que presidiu também o CREA-RN e hoje está na presidência do CONFEA. Então, isso é motivo de muito orgulho, principalmente para as mulheres do RN, e inspiração. Essas trajetórias mostram que o Rio Grande do Norte tem uma história construída por mulheres que ousaram ocupar espaços, liderar e transformar realidades. Sabemos que a engenharia e a agronomia e as geociências ainda possuem a presença masculina muito expressiva, mas a nossa história demonstra que é possível fazer diferente. Aqui, as mulheres sempre estiveram presentes, contribuindo para o crescimento e o fortalecimento do nosso sistema profissional. E esse movimento continua avançando. Recentemente, tivemos um momento histórico. A AMEAG, Associação das Mulheres na Engenharia, Agronomia e Geociência do Rio Grande do Norte, tornou-se a primeira entidade regional de mulheres nessas áreas a ser registrada como entidade de classe no plenário da CONFEA. Isso reforça a importância da união e da atuação coletiva para ampliar as oportunidades e fortalecer a presença feminina nas nossas profissões. Nós, do Programa Mulher, do CREA-RN, ficamos muito felizes em recebê-la, Priscila, e em fortalecer a nossa conexão com iniciativas que têm como propósito valorizar os profissionais, compartilhar conhecimento e promover uma engenharia cada vez mais inclusiva e representativa. Estamos construindo grandes ações no Rio Grande do Norte, promovendo capacitações como essa de hoje,
integração e oportunidades para que cada vez mais mulheres possam ocupar espaços de liderança e protagonismo. Seja muito bem-vindo ao nosso estado, que esse evento seja um marco para o mercado com muito aprendizado, conexões e pelo fortalecimento da engenharia. Então, é uma grande satisfação tê-la aqui com a gente, Priscila, principalmente nós do programa Mulher, e você é uma inspiração para a gente estar aqui. A gente preparou, gente, não fiquem ciumados, tá? Mas é porque a gente preparou um kit e eu quero entregar para você com muito carinho. Cada item daqui foi pensado com muito carinho para você. Então, era isso. A gente queria registrar esse momento, porque nós sabemos, nós, principalmente as meninas, o quanto que a nossa carreira é mais delicada e mais complicada para a gente ocupar os nossos espaços. Então, sempre que a gente encontra uma mulher que inspira, a gente gosta de promover esse momento. Então, dando sequência, quem será o primeiro a apresentar? Muito bem. Seja muito bem-vindo, Anderson Oliveira, que ele é o gerente técnico da Vedacity, e ele vai compartilhar aqui conteúdo. Lembre-se que, além do pessoal presencial, tem uma galera online também, tá bom? O palco é seu. Boa palestra. Muito obrigado. Queria agradecer. Logo, já veio vestido a caráter nas coisas da Vedacity, em homenagem. Gente, boa tarde. Onde eu faço passar os slides? Pode projetar? Perfeito. Aqui. Perfeito, perfeito. Gente, boa tarde. Boa tarde. Nossa Senhora, o pessoal não parece que não almoçou. Boa tarde. Até onde sai na câmera para o pessoal online? Dá para andar aqui tranquilo? Perfeito. Queria começar esse bate-papo perguntando o que a gente está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Poxa, eu vim para uma palestra de implementação de projeto da Priscila. Mas o que eu espero daqui? Qual que é a expectativa? O que traz vocês aqui? Ninguém sabe ainda? Eu vou dar uma dica para vocês. O que eu imagino, tá? Eu posso estar completamente errado. Se eu chegar e perguntar assim, ó, quantos engenheiros tem em Natal? Alguém tem ideia? O pessoal do CREA aqui tem noção? Quanto? 16 mil. Arquitetos? Arquitetos, eu sei, assim, vocês têm noção de arquitetos? Deve ter mais ou menos a mesma coisa. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O mercado é competitivo? Muito competitivo? E por que eu preciso estar aqui? Para adquirir competências. Em um mercado competitivo, se eu não tenho diferenciais, o presidente acabou de falar aqui, valores, eu sou igual. Por que o cara vai escolher o Anderson, a Priscila, o Ednei? Porque a Priscila é mulher, porque o Ednei é mais experiente naquilo, porque o Ednei ele é especialista em permutação e o meu problema é em permutação. Então, eu acho que no mundo competitivo, independente da técnica, é uma palestra técnica, obviamente, eu estou só fazendo a abertura para que os meus colegas continuem, mas eu gosto muito de chamar isso e mostrar para a gente, né, para que a gente pare para pensar um pouquinho. Nós estamos no mundo internet. Priscila, quantos estados você conheceu só esse ano? Você já rodou? Tem noção de quantos quilômetros você já voou pelo Brasil? Milhares de quilômetros já voou pelo Brasil. Internet. Especialista. Competência. E se a gente não tiver uma competência única que faça com que o cliente escolha o Anderson, o Ednei, seja qualquer um de vocês aí, principalmente o pessoal que está online também, não tem por que eu estar aqui. Então eu queria só dar uma chacoalhada um pouquinho, que o motivo de estar aqui não é para ver a Priscila, não é para ver o Anderson, é para adquirir competência. E competência em permutação eu não vou adquirir aqui em 1h30, 2 horas, ouvindo o bate-papo do Anderson, bate-papo da Priscila e etc. Vai ser como? Estudando, aprendendo, fazendo um curso, que a Priscila tem esse curso, fazendo uma universidade, existem várias pós-graduações focadas em permutação. Claro que tudo depende do quanto a gente quer aprender dessa área, ou de qualquer outra área. Não estou aqui falando em competência apenas de permutação, que isso sirva para a carreira de vocês, para pensar um pouquinho o que eu preciso desenvolver para me tornar competitivo, para me tornar mais competente em um mercado que é extremamente competitivo. Perfeito? Muito bem. E aí,
estaremos aqui para a gente bater papo, falar um pouquinho sobre impermeabilização, que é o que nos traz aqui. E eu queria começar fazendo uma pequena provocação. Eu vejo nessa imagem aqui, o que vocês veem nessa imagem? Antes de mais nada, eu vejo ali um mofo no rodapé, né, que a gente chama de umidade ascendente. Levanta a mão, quem aqui não conviveu, não entrou em um ambiente que tem isso, seja na casa, na escola, no hospital, no trabalho. Levanta a mão, quem nunca viu isso? Gente, todo mundo já viu? Que coisa importante, né? Importantíssimo, porque nós somos engenheiros. Olá, sejam bem-vindos. Porque nós somos engenheiros e nós achamos isso normal? Nós estamos falando de competência, a gente acha isso normal. Aí você pega um projeto maravilhoso, né? Um projeto maravilhoso. Cadê? Vou passar aqui. Imagina um projeto como esse. Foi lá, o arquiteto fez um projeto maravilhoso, decoração, paisagismo e etc. O cliente viu, começa a passear por essa casa, pensou no lá, insolação, piscina, e etc. E aí, o que acontece? Nas paredes, eu começo a ter problema de umidade ascendente. Adianta ter um projeto maravilhoso? Como eu disse, temos que chamar quem tem competência para resolver, avaliar e dar solução. Mas muito antes de dar solução, gente, nós precisamos evitar. Nós precisamos combater esse tipo de coisa. Eu falo que, aqui obviamente eu mostrei uma casa bonita, de alto padrão, mas nós como engenheiros, como profissionais, nós lidamos com muitas habitações de baixa renda. Famílias que entram no banco, fazem uma dívida de 20, 30 anos para pagar. E em 6 meses a casa pode estar desse jeito. Poxa, o cara tem uma dívida de 20, 30 anos e em 6 meses o sonho pode estar desse jeito? Já parou para pensar a responsabilidade nossa enquanto profissional? Competência. Como é que fica seu nome? Como é que fica sua imagem do seu escritório? Competência. E eu sempre falo em todas as minhas aulas, palestras, que o importante não é saber, é o ter o telefone de quem pode ajudar. Eu não sou especialista em estrutura, mas eu tenho um amigo que é especialista em estrutura e que quando eu preciso eu aciono. Eu não sou especialista em ponte, em uma série de coisas, mas eu sei onde encontrar essa referência, essa pessoa, chamar, ó, vem aqui, estou com um problema assim, assim, assado. Eu faço muito analogia com a medicina. Se eu tiver um piripaque aqui agora, vão me colocar num SAMU da vida, vão levar para o hospital, estou tendo um piripaque do coração, o cara vai chegar lá, vai um clínico geral, vai me tirar da crise, e a hora que eu tiver um pouquinho melhor, ele vai falar assim, você vai sair daqui e procurar quem? Cardiologista. Por que a gente não faz isso, cara? A gente acha que sabe tudo, eu sei fundação, eu sei estrutura, eu sei impermeabilização, eu sei hidráulica, a gente quer resolver tudo. Nós não somos especialistas. Competência, de novo, eu estou falando muito de competência, gente, porque é uma grande necessidade, é uma coisa que eu percebo que falta muito na nossa área, né? Quem é generalista, aquele pedreiro que faz tudo, ele não faz nada direito. Ele faz tudo, mas o piso não vai ficar bonito, sempre vai ter alguma falha. E nós, por vezes, apesar de criticarmos os pedreiros, e não tem a ver, não tem nenhum demérito aqui com a profissão de pedreiro, mas é a questão de ser generalista, nós criticamos e, por vezes, temos atitudes muito parecidas com essa deles. E aí eu volto a perguntar, por que isso acontece, essa umidade ascendente? Vou dar um passo atrás, antes do porquê isso acontece. Por que precisa impermeabilizar? Quem me ajuda? Por que eu preciso impermeabilizar? Já pararam para pensar? Para evitar vazamento? Não. Para proteger a estrutura? Também não é só isso. A razão é muito antes disso. Vamos lá. Todo mundo aqui, obviamente, já viu como é um corpo de prova de concreto, devidamente curado, certo? Se eu coloco dentro de um recipiente com água, parte da altura de água, esse corpo de concreto, depois de algumas horas, como é que ele vai estar? Ele vai absorver. Se eu pegar um bloco cerâmico, tijolo qualquer, e fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Vai absorver. Se eu fizesse um corpo de prova com o reboco e absorver, por que eu preciso impermeabilizar? Porque os materiais que nós empregamos são grandes esponjas. Naturalmente, eles vão puxar a umidade, seja do ar, do solo e etc. Então,
Nós estamos aqui, o que eu estou fazendo aqui, a primeira pergunta significa, cara, eu sei que a água vai entrar dentro da minha obra, em algum momento, então eu preciso proteger. Então, a impermeabilização ela tem a função de proteção. Posso ficar sem impermeabilizar? Não. Você conhece algum tijolo que não absorve? Algum concreto que não absorve? Mesmo quando eu coloco algum aditivo, ele ainda assim ele tem uma pequena absorção. Então, eu preciso criar uma barreira de proteção. E eu não estou falando aqui se vai ser manta asfáltica, se vai ser uma membrana, não interessa o produto, eu preciso criar a proteção. E aí entra um outro detalhe, né, quando a gente pensa no porquê isso acontece, em geral, durante as apresentações, as pessoas falam assim, olha, o motivo técnico, que eu acabei de falar, capilaridade. Os materiais, eles absorvem a umidade. Esse é o motivo técnico. E aí vem algo que foi falado aqui na frente pelo presidente. Custo. Nós, enquanto engenheiros, somos doutrinados a buscar custo e não valor. Olha como isso é interessante. Se eu chegar para fazer uma visita no escritório de vocês, olha que eu tenho um produto XYZ que veio da Dinamarca, foi fabricado com alta tecnologia, com nanotecnologia, blá, 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 blá. Qual é a pergunta básica? Quanto custa? Não é o que ele me resolve, é quanto custa. E aí, não é uma palestra de coach, mas é preciso a gente parar para pensar nisso, que eu falo que o presidente ele acabou, não sei se você teve acesso à minha apresentação antes, mas eu queria justamente falar para você, o que é custo para você? Qual que é a diferença entre custo e valor? Custo é o que a gente paga. Valor é o que eu quero, é o que me atende. Por vezes nós vemos na construção civil, o cara quer comprar, vai na loja e compra um impermeabilizante mais barato. Não interessa se é de água, se é solvente, se é cimentício, não interessa, ele quer o mais barato. Porque para ele impermeabilizante é tudo igual. Mas o que ele quer resolver e o que ele coloca em cima é um porcelanato que custa 300, 400 reais e que se vazar ele vai ter que quebrar. Então, assim, ó, custo é o que eu pago, valor é o problema que eu quero resolver, é a necessidade. Um exemplo idiota, nessa frase obviamente não é minha, é do Warren Buffett, mas um exemplo muito idiota, vamos imaginar o seguinte, imagine que nós estamos no centro de Natal e eu estou com sede, aliás, estou com sede, e aí eu vou entrar ali no restaurante Sabor do Sul, que eu estou querendo comprar uma água. Aí o cara fala assim, R$8. O que eu vou fazer? Não. Eu saio lá do Sabor do Sul, cadê eu saio ali do Sabor do Sul, não estou achando ali, do Sabor do Sul e entro na Estrela, porque na Estrela a água está R$3. Isso é custo. Eu tenho muita competência, eu tenho muita competição no lugar. Agora, imagina, você foi fazer uma viagem no Egito, se perdeu, você está lá perdido, precisando de água, e aí alguém chega e fala assim, cara, R$1.000. Se você tiver, você vai pagar ou não? Vai morrer de sede. Não é custo, é valor, é sobrevivência e necessidade. E isso acontece todos os dias na nossa obra, mas o que a gente pensa? Custo. E mesmo que por vezes chega o vendedor, o representante ou o técnico e fala assim, gente, mas olha só, esse material, você não vai ter a durabilidade de 5 anos que você tem de garantia. Não, não interessa, não tem problema, eu quero mais barato, eu preciso mais barato. A gente, às vezes, entra em competições de obra por centavos, porque não se vê isso daqui. O que é o problema que eu quero resolver? O que eu preciso resolver? Então, enquanto a engenharia pensar em custo e não em valor, e aqui eu gostaria que vocês abduzissem da cadeira de palestrante da Vedacity, eu não estou falando de produto, eu estou falando da carreira de vocês. Enquanto vocês venderem os seus projetos, seus serviços, suas consultorias, da mesma forma que o outro, você está no mesmo nível de competição. Né? A competência ela passa a ser ignorada, porque você vai ser visto como qualquer colega seu. E não tem demérito para o colega, né? Mas você vai estar dentro do mesmo balaio, digamos assim. E é por isso que a gente tem que nos aperfeiçoar e conhecer um pouco mais. Então, assim, o resumo disso daqui, gente, custo é a soma de recursos, que aí entra um outro ponto diferente. Quando eu vou falar de impermeabilização, eu não estou falando de um produto apenas, eu estou falando de uma série de serviços de preparo, de proteção e etc. E o valor é o benefício gerado. Além de impedir a passagem de água, eu preciso que isso não impeça somente agora, que isso seja duradouro por X tempo. Pode ser que seja temporário, estou fazendo uma obra temporária, mas eu quero que dure 1 ano, 2, 3, 4, 5. Mas pode ser que eu tenha uma norma de desempenho que fala, olha, 20 anos de vida útil de projeto. E aí,
Eu não posso entrar com um produto que tem o melhor custo, porque com certeza eu não vou conseguir ter essa vida útil de projeto desejado. Por falar em norma de desempenho, eu gostaria de fazer uma brincadeira. Nós estamos aqui para falar sobre impermeabilização. A Priscila é projetista de impermeabilização, o professor Ednei de impermeabilização, eu em uma indústria de impermeabilização. E em que lugar da norma de desempenho se fala em impermeabilização? A norma de desempenho fala um negócio chamado estanqueidade. Pô, estanqueidade e impermeabilização é a mesma coisa. Será? É? Não é? Não, são coisas completamente diferentes. E eu gosto de dar o exemplo, já faço isso em várias aulas e palestras, eu gosto de dar o exemplo, que é muito parecido com isso daqui, ó. Imaginem que eu tenho aqui um copinho plástico, né? O plástico impermeável, gente, deixa eu tomar essa água aqui um pouquinho. Me ajudem, plástico impermeável. O copo está estanque? Acabei de derramar, não está estanque. Então, assim, ó, o plástico impermeável e o copo está estanque. Mas se a besta não souber abrir, se o operador não souber, eu vou perder a estanqueidade. Então, qual que é a diferença de estanqueidade e impermeabilização? Enquanto eu bebo, pensem. Vou fazer de novo. O copo, ele é de um material plástico que é impermeável. Então, vamos imaginar que o copo é um material que a Vedacity vende. Um impermeabilizante. Está estanque. Aí, eu viro ele. O plástico deixou de ser impermeável? O produto da Vedacity deixou de ser impermeável? Não. Mas vai estar estanque? Não. Por quê? Porque eu não estou sabendo utilizar o produto. Então, essa é uma outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. O Brasil inteiro, às vezes, faz altas negociações com fabricantes e aperta muito quem vai fazer a aplicação à mão de obra. E a mão de obra desqualificada vai trazer muitos mais danos na sua obra do que, efetivamente, um produto que não seja tão de primeira linha. Então, muito cuidado com isso, lidar com gente, lidar com pessoas. Nós estamos num momento de problema complicadíssimo de manter mão de obra, de atrair mão de obra para o setor da construção civil como um todo, e a gente ficar apertando. Eu vou trazer, quem que eu vou colocar na nossa obra? Estávamos conversando agora há pouco sobre isso. Quem que nós vamos colocar na nossa obra? Uma pessoa que não tem a menor ideia de consumo de produto, de espessura de produto. Então, muito cuidado com isso. A estanqueidade, ela não é uma palavra, ela é basicamente uma operação em que eu preciso ter, basicamente, eu tenho, vamos falar uma operação matemática, né? Eu preciso ter um produto que atenda uma norma técnica, uma mão de obra que saiba aplicar, e além de tudo, eu preciso ter um projeto. Tudo começa no projeto. A primeira coisa que vem em cima é o projeto. Para que a gente possa saber, esse mesmo copo aqui, esse mesmo exemplo que eu dei, se eu colocar alguma coisa, um solvente aqui dentro, beleza, o conceito é o mesmo, mas o solvente vai atacar o plástico. Poxa, como eu não sabia disso? Porque o solvente é diferente da água. O projetista vai saber disso, porque ele vai avaliar todas as condições. Não é porque esse copinho serviu para água, que vai servir para água quente, ou que vai servir para água fria, que vai servir para um solvente, água rasa, enfim. Então, essa é a capacidade, esse é o trabalho do projetista, avaliar o entorno como um todo, para trazer o resultado que a gente precisa. Como eu iniciei, mostrando lá o problema da umidade ascendente, também não vou explicar como resolver, isso fica para os professores aqui, mas só para destacar de onde que vem essa umidade. Essa umidade, ela vem do solo, de qualquer região do Brasil, sempre vai ter umidade no solo, ela sobe por capilaridade, e à medida que ela vai subindo, ela vai causando mofos e danificando a parede. Perfeito? Bom, aí eu posso pensar assim, bom, se é só impedir essa passagem aqui, é só colocar um produto lá, certo? Aí que vem a minha colega, professora, e chama minha atenção e fala, você está louco, Anderson? Você está louco? Não é só um produto. A prova que não é só um produto é que, por vezes, os sistemas são errados. Olha só, algum tempo atrás, como as construções eram feitas, né? Em algumas regiões do Brasil, isso é bem complicado. Algum tempo atrás, né? Como se fazia? Se preocupava em fazer uma base mais larga do que a alvenaria. Aí você fazia um sistema impermeabilizante, o invertido, e eu não estou aqui entrando no detalhe de qual que é o sistema, qual que é o método. Asfáltico, cimentício, estou falando de técnica, ok? De forma que quando viesse executando o reboco ele morria onde? Em cima do sistema de impermeabilização. Tem algum contato com o solo? Não. Aí, a nossa engenharia de alta competência
pensou na economia da fundação e começa a desenvolver fundações pensando apenas na área estrutural. E é isso que eu falo, de conversar com outras áreas. Quando a gente pensa na estrutura, pode ser que uma fundação esbelta atenda a questão estrutural. Mas e a questão de impermeabilização? Eu venho aqui, eu faço a impermeabilização, também da mesma forma, só que a hora que eu desço com o reboco, opa, está tocando no solo. E aí você se lembra que, alguns minutos atrás, eu fiz a seguinte referência. Se eu pegar um corpo de prova de concreto e colocar na água, absorve. Se eu fizer um corpo de prova com argamassas que a gente usa, vai absorver também. O que vai acontecer com essa parede? Mesmo eu tendo... E o pior de tudo é assim, o cliente tem na cabeça dele, eu fui lá, eu comprei o produto da Vedacity, eu apliquei, está impermeabilizado. Mas vai acontecer que a umidade vai subir e vai começar a danificar a parede da mesma forma. O que ele vai falar? É o produto que é ruim. E é o produto, gente? Competência. Se eu não tenho, eu, enquanto profissional, engenheiro, não estou fazendo essa interface de projeto, que é um trabalho que se faz quando desenvolve um projeto de impermeabilização, eu vou ter altos problemas. E observa que aqui, ó, a Priscila está falando para mim, olha, Anderson, não é só o seu produto, o cara tem que fazer a construção, não é nem a aplicação, gente, não estou falando do cara do copo aqui, é a etapa antes, né? Então, assim, o que eu acho muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de falar dentro de um CREA, é que a gente tem diversas especialidades na plateia para poder entender que cada uma dessas especialidades pode ter interferência no resultado. O cliente vai ver uma mancha, uma parede manchada. Aí a Priscila vai lá, vai abaixar, vai olhar, está manchada mesmo. E como que eu resolvo? Depende. Se for nesse caso, é muito mais complicado, né? É bem mais complicado. Então, dessa forma, é por isso que acontece. E é justamente aquele segundo slide que eu falei. Por que isso acontece? Tem N fatores, que pode ser produto inadequado, aplicação inadequada, e pode ser uma concepção da estrutura errada. Pode ser muito além do que nós estamos imaginando. Aí, o Anderson, então, tem uma ideia de jirico, né? Olha, é só aplicar uma manta líquida, entre aspas, né? Que manta líquida é um termo do mercado, mas não é um termo normatizado. E aí eu levo um outro puxão de orelha, que aparece aqui, o Ednei para falar de novo. Você está doido? Tá bonito lá do que o real, né? Tá vendo, Thaís? Ó, fiz um trabalho melhor. Gente, aí ele chega para me chamar a atenção e fala assim, não, por que uma membrana acrílica não vai funcionar naquela situação? Porque aquela situação tem um negócio chamado pressão negativa. Que diabo é pressão negativa, gente? Pressão negativa, vamos passar alguns conceitos antes de passar a bola para a Priscila e para a pressão negativa, gente, eu gosto de mostrar, mostrando uma piscina, que eu acho que é mais fácil de entendermos. Pressão negativa, você imagina uma piscina que está enterrada e eu tiro a água aqui dentro. Qualquer umidade que vem por detrás do solo, tentando soltar essa membrana impermeabilizante que eu tenho aqui na face interior, isso é chamada de pressão negativa. Produtos flexíveis tendem a não suportar a pressão negativa. E o produto que eu citei, uma manta líquida, é extremamente flexível. Então, imagine, minha camisa seria uma membrana líquida. Se eu tenho pressão negativa, o que ia acontecer? Ela ia fazer uma bolha, ia ficar um pouco mais barriguda. Mas, enfim, enquanto que esse tipo de pressão que eu vou ter na umidade ascendente. Achando, isso não é pressão, é só vapor d'água. Mas para nós, para efeitos de projeto, de consultoria, de tratamento, é considerado como pressão negativa. E a positiva, ela é exatamente o oposto, né? É quando eu tenho a força de dentro pressionando o impermeabilizante sobre uma base. Então, de forma que isso fique apenas com uma pequena introdução conceitual, eu gostaria que, antes de passar a palavra para os meus colegas, só destacar mais uma vez, gente, estarmos aqui já é um diferencial. Querem saber mais, querem aprender mais, querem escutar mais, nos sigam nas redes sociais, solicite treinamento, não vai ser em 2 horas, infelizmente, que a gente vai conseguir passar todo o conhecimento, né, de anos e anos e anos, alguns anos meus, outros da Ednei, outros da Priscila, e a turma de todos, e de muitos outros profissionais que tem por aí, mas importante é saber ter o telefone, quem sabe, nos acione. Obrigado. Que maravilha, parabéns, Anderson, parabéns. Eu costumo dizer que na engenharia, a engenharia é matemática. Se hoje tem um vício construtivo, é porque em algum momento houve um erro. Não tem jeito. Tem um vício, é porque teve um erro aí no processo. Parabéns, e eu quero lhe presentear. Dando sequência, convido agora o engenheiro Ednei Lopes, que é sócio
da IP Aqualume, especialista em impermeabilização e professor de pós-graduação. O palco é seu, Ernei. Obrigado. Bem, pessoal, depois dessa aula do Anderson até é difícil, né? Ficar no meio dessas duas feras aqui. Eu pensei em trazer um conceito um pouco diferente. Quando a gente fala de projeto, minha área é muito mais execução, eu falei, como que eu posso mostrar a visão de um executor que ama projeto, que eu falo que o projeto é meu escudo, é minha defesa, o projetista é meu aliado, não é meu inimigo. Como que eu faço isso? Bem, então, quem sou eu? Já me apresentaram. Eu sou tecnólogo com pós em engenharia de impermeabilização. Hoje eu dou aula em 2 pós-graduações do setor. E eu tenho a SPM em aplicações em São Paulo, uma revenda técnica. E eu sou sócio fundador da Aqualume, que é um traçador químico. Aí eu comecei a fazer um paralelo com a gastronomia. Afinal, em Natal vocês têm uma gastronomia sensacional. Eu amo comer peixe, então eu falei, nada mais inspirador do que a comida para um gordinho. Então, toda obra é como uma refeição. Ninguém vê a cozinha, mas todo mundo sente quando algo dá errado. Então, pensando nesse princípio, eu teria o fabricante, que é o meu fornecedor de insumos. Eu tenho o projetista, que é quem fez aquela receita, quem pensou naquela receita. E a equipe de cozinha, os cozinheiros, são a equipe de execução. Então, o material é o ingrediente certo, o produto errado compromete tudo. Ontem, para quem esteve no AME, a gente teve até uma discussão sobre isso, de produtos normatizados e produtos não normatizados, a importância de você ter um fabricante de peso que tem um controle de qualidade e que te apoie. O projeto, que é onde vai estar essa receita, é quem vai estudar todos os parâmetros e variáveis. O executor na obra não vai ter a força de um projetista. A Priscila vai falar mais tarde de um case que a interferência dela foi crucial para que o sistema desse certo. Por quê? Se dependesse do aplicador, quando ele chegasse na obra, o erro já seria tão grande que não teria mais como consertar. Ou sairia muito mais caro. Por isso, o projeto sendo a receita do sistema. É quem vai pensar os pormenores, os detalhes. A execução é a mão de obra, é quem vai ter aquela experiência de saber misturar bem um produto, fazer o controle de consumo, a temperatura e a maneira de queimar uma manta asfáltica. Tudo isso está na expertise da mão de obra, que infelizmente é um caminho que eu vejo pouca gente se especializando, muitos engenheiros acabam abandonando a mão de obra, porém é um caminho que exige uma outra técnica, um refinamento do artesanato da construção civil. E uma coisa que a gente falou ontem, né, a verificação de conformidade, que era chamada de fiscalização, que ela está vindo agora com uma prova final, né, ela vai olhar tudo e conseguir saber, se o projeto está bem feito, se não comeu bola, se não errou, afinal todos somos humanos, tá? Todos somos passíveis de erro. Se o material é adequado, porque dependendo do jeito que você pede o material, você pode ser enganado. Então, a gente vai pedir uma argamassa polimérica. Depende do projeto, ela está como argamassa polimérica rígida. Aí você vai começar a cotar. O fabricante, às vezes, te cota uma argamassa polimérica de recuperação de estrutura e era uma argamassa polimérica de impermeabilização. Então, tudo isso, a pessoa de verificação levanta. Ele vai verificar se o aplicador que fechou a obra está realmente usando. O projetista colocou lá um consumo de primer epóxi de 800 gramas por metro quadrado, o engenheiro da obra não vai ter o controle disso. Muitas vezes deixa passar, porque não é o dia a dia. Quem aqui trabalha com obra sabe muito bem. Infelizmente, o engenheiro de obra está cada vez menos no canteiro, fazendo engenharia, e cada vez mais fazendo planilha e controle de custo. Esse é um grande problema que a gente vai ter que lutar em breve para conseguir suprir. Então, o pessoal de verificação de conformidade serve para te apoiar nisso. Ele vai verificar. Ele vai verificar se a espessura está correta. Por quê? Tudo isso é desempenho, tudo isso é custo. Se o que você contratou está sendo executado. Então, o nosso grande problema, a água sempre encontra o caminho. Existe uma frase que eu amo, de Leonardo da Vinci, que ele fala, para brigar com a água, primeiro se escute a experiência e depois a técnica. Porque não é fácil.
A impermeabilização, ela é uma tradição muitas vezes oral. Se você for puxar o fio da meada, você acaba chegando a 2 ou 3 profissionais que desenvolveram as técnicas brasileiras e foram propagando o conhecimento. Assim como nós que estamos aqui hoje apresentando, tivemos professores e mestres que nos levaram a isso. Então ela começa invisível. Depois vira uma mancha, uma bolha, um cheirinho de umidade. Depois de algum tempo você vai ver uma fissura, você vai ver uma corrosão, uma inflorescência, aquela formação num subsolo de prédio, aquela corrosão que você tem em esquadrias. Quem aqui nunca foi num subsolo de um condomínio e viu aquelas calhas embaixo? Gente, aquilo é um microclima que vai favorecer a deterioração. Aquilo você está pegando um problema que é um simples problema de impermeabilização e às vezes você leva ele ao problema de recuperação de estrutura. Tá? Quando você tem um problema de impermeabilização, não é se ele vai aparecer, e sim quando ele vai aparecer. Porque a impermeabilização você não tem 90%. Ou está estanque, ou não está. O custo para refazer, pensando na analogia do restaurante, é a mesma coisa de você perder um prato. Dependendo do erro, você consegue até recuperar. Pôs pouco sal, você consegue recuperar. Colocou muito sal, vai ser difícil. Assou pouco, você consegue assar mais um pouco. Assou demais, joga fora. Então, na impermeabilização é a mesma coisa. Se você fez um teste de estanqueidade e conseguiu detectar o problema, você vai conseguir. Se não, depois, provavelmente só quebrando. O cliente perde o uso do espaço, perde a confiança em você, e o prejuízo, pela lei de Sitter, ele vai multiplicando por 5. Então, a gente vai tendo prejuízos cada vez maiores. Um custo que no projeto poderia ter sido resolvido por valor de uma unidade, na execução ele vai custar 5, e depois da entrega ele vai custar 25 até 125 vezes o valor original. Então, quando fala em projeto é investimento, não é custo. O projeto ele é para entender e trazer para o hoje o problema que você vai ter amanhã. Quanto que custa uma impermeabilização? Bem, segundo um trabalho que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização, de 1 a 3% da obra, quando feito na etapa certa. Quanto antes vocês começarem a pensar em impermeabilização, o custo total dela vai ser mais próximo do 1. Quanto mais para frente vocês deixarem, mais próximo dos 3%. Segundo um levantamento da Universidade, da UFRR, ele tem um boletim técnico que eles divulgam, eles falam que 60% das patologias têm a ver com umidade. Lógico, quando você coloca essas patologias com umidade, inclui hidráulica e impermeabilização, fachada, esquadria. Se a gente tem 60% das patologias vindo de problemas com umidade, por que a gente ignora tanto? Por que a gente esconde tanto? Por que a gente coloca um revestimento que vai custar 300, 400 reais o metro quadrado, e a hora que um projetista coloca um sistema de manta dupla, pedem para ele voltar para uma manta simples, que é mais barato, que vai ter uma economia de 100 reais o metro quadrado. O que está por cima custa muito, muito mais. E até 25% do valor da obra é o custo para se refazer uma impermeabilização. Por quê? Eu vou ter quebra, vou ter demolição, vou ter refazimento da impermeabilização e depois eu tenho que refazer tudo aquilo que eu removi. Então, o que eu gastei, o que eu economizei com uma impermeabilização barata vai me custar até 20% do valor total. Então, eu tinha de 1 a 3%, e para resolver o problema eu posso gastar até 20%. E quem que está na cozinha? Se o projeto escreve a receita, quem que faz o prato acontecer? É o papel do aplicador. Então, o aplicador é quem vai saber acertar o ponto, é quem vai saber fazer uma mistura, é quem vai saber dosar uma aplicação, é quem tem que ter o poder de virar e falar, olha, hoje eu não vou aplicar, está com previsão de chuva. E essa é a função do impermeabilizador. É quem vai pegar a receita, uma boa receita bem detalhada, bem descrita, vai pegar materiais e insumos de qualidade e transformar numa obra-prima gastronômica. O mesmo material
ele vai dar resultados diferentes, com uma mão de obra boa e uma mão de obra ruim. Bem, o Anderson não trouxe hoje uma foto, ele tem uma foto que eu amo dele, que é uma manta asfáltica colada com martelo. Simplesmente compraram um rolo de manta asfáltica e com prego. E não foi IA, não foi IA. É uma foto ainda de quando ele usava uma Kodak 24 pose para fazer o relatório fotográfico. Então, o colega aqui falando que já viu. E isso acontece. Então, assim, você pode ter insumo bom, mas a mão de um mau profissional, você vai ter um resultado ruim. Outro motivo de você contratar projetista. Bem, aqui em Natal vocês são uma capital que tem muito uso, tem muita mão de obra qualificada. Mas vai para o interior. Você acha que numa cidade a 300, 400 quilômetros daqui, você vai conseguir colocar os mesmos materiais que você vai colocar na capital? Você acha que você vai conseguir colocar, por exemplo, uma manta de TPO, que você precisa de uma máquina de solda robotizada, que custa entre 80 e 120 mil reais? Aqui na capital você consegue, você tem empresas que conseguem atender. O projeto vai verificar isso. Então, às vezes você vai fazer um projeto, você pegou um projeto, o projetista entregou um projeto com TPO de um condomínio aqui na capital, a empresa gostou do resultado, vai levar o mesmo projeto para o interior? Não vai dar certo. Cada obra é uma obra. A construção civil é uma indústria onde tudo que ela faz é um protótipo. A gente não consegue replicar duas vezes o mesmo serviço que a gente faz. É uma indústria que a gente não consegue escala de produção, porque cada obra é uma obra. Cada obra tem uma fundação diferente, cada obra tem uma impermeação diferente, uma equipe diferente, um local diferente, um clima diferente. É na aplicação da impermeabilização que ela vira realmente a sua proteção. Então, se a gente não tivesse interface muito bem definida, com cada um entendendo qual é o seu ponto, aonde que tem que se entrar, o projetista falando, olha, esse é o material que eu especifiquei, é o que você vai aplicar, o aplicador sabendo como fazer aquilo, e o fabricante entregando material de qualidade, não dá certo. A gente tem que funcionar numa cadeia sistêmica. O aplicador espalha a membrana como o confeiteiro cobre um bolo. Camada uniforme, mão firme. São duas aplicações parecidas. Uma ele está espalhando um asfalto pela laje, a outra está confeitando um fundo de bolo. Mas é o tipo de detalhe que você tem que ter. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de tentar aplicar um material. Às vezes você quer cobrar um colaborador, alguém que está fazendo, vai lá tentar fazer para você ver. Você precisa de uma técnica, você precisa de uma destreza. Não é tão simples quanto parece. E aí a gente entra nas competências que foram faladas, tanto pelo presidente do CREA, quanto pelo Anderson, que é diferencial. Vocês estarem aqui hoje é um diferencial. Então, é só passar um produto? O que o pessoal acha? Vou abrir o balde, espalho rapidinho, qualquer um faz, qualquer produto serve. Mas, na verdade, eu tenho um preparo, eu tenho um sistema certo, eu tenho um número de demãos para dar um consumo, eu tenho uma cura, eu tenho técnica, eu tenho teste. Do início ao fim, é um método científico. Se eu pegar uma norma, não sei se alguém aqui já estudou norma de como é feito ensaios laboratoriais, um projeto de impermeabilização tem que ser quase aquilo. Ele tem que vir te falando quantidade de consumo de material, o material que é, como você aplica, a quantidade que se aplica, mas quem vai executar, aí é o profissional qualificado. A mesma laje em situações diferentes. Aproveitando essa foto, contar um outro caso para vocês. Eu comprei um apartamento novo, tá? Tem uns 2, 3 anos de entrega, e eu estou com um problema de infiltração, justo na casa de quem? O vizinho está pingando no meu banheiro. Eu fui conversar com o engenheiro da construtora. Aí ele falou, não, pode deixar, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar o banheiro hoje, isso era uma quarta-feira. Amanhã, a gente quebra hoje, já dá uma demão no material, amanhã a gente já dá a segunda, e no sábado de manhã a gente coloca o piso. Como que ia ficar? Ia ficar igual essa foto.
cheio de buraco, cheio de remendo. Ele não ia regularizar, ele não ia dar tempo de cura, não ia testar. Vocês acham que vão resolver? Aí eu comecei a confrontá-lo. Falei, mas no projeto, vocês têm projeto de impermeabilização. Está aqui o projeto. No memorial descritivo do apartamento, está falando aqui, ó, é esse material que vocês têm que usar, vocês estão usando outro material inferior. A resposta dele foi, mas isso estoura meu preço, meu gerente não deixa eu seguir a norma. Esse é o tipo de engenheiro que às vezes a gente vai encontrar pelo caminho. E a gente tem que fugir, tem que se precaver. Vai ter que recorrer aos nossos amigos do IBAP para fazer uma perícia, fazer um laudo. Porque infelizmente é o que vai acontecer no dia a dia. Aí você tem que escolher qual tipo de engenheiro que vocês querem ser. Do tipo 1 ou do tipo 2. Impermeabilizar é combater um ponto certo de uma massa de bolo. Não é receita decorada. É olho treinado de quem sabe a hora certa. Consumo de mão, cura. E o ponto, é isso que separa o serviço do improviso. Uma das aulas que eu dou na pós-graduação é de manutenção, reparo e reforço. Falam que é gambiarra, eu falo que não é gambiarra. Quando você conhece os materiais e sabe com o que você está trabalhando, você consegue fazer milagres. Você consegue recuperar sistemas, porém, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber qual que é o projeto para saber como repará-lo, como recuperá-lo e como garantir uma vida útil e um desempenho para que seu cliente saia feliz. Então, quais são os ingredientes? O sistema pode ser uma manta, uma membrana, cimentício, sintéticos. Cada sistema vai ter primer, vai ter tela, vai ter uma cantoneira, vai ter um reforço. É isso que vai garantir a aderência e dissipação de esforços. Qual o consumo por metro quadrado? Porque não adianta a gente ter um bom material se a gente usar pouco. Eu tenho um colega que fez pós-graduação comigo, que ele trabalha em departamento técnico, atendendo principalmente demanda de varejo. Ele fala, o que ele mais pega é, comprei o material, apliquei e não funcionou. Uma laje de 200 metros quadrados, o material era para fazer 10 metros quadrados, ele usou 2 baldes. Eu falo, mas... Não, é que eu coloquei água aqui que eu vi que o material rende bem. E é o tipo de coisa que vocês encontram. É o tipo de conta que a gente vai passar. A importância é a gente ler uma ficha técnica e saber o que está escrito. Saber interpretar. Então, a gente pode ter 1 milhão e uma infinidade de materiais. Tá? Uma membrana de poliuretano, uma manta, um estruturante de poliéster. Você vai ter N materiais. Se você não souber o que você está fazendo, nada disso adianta. Se você não souber como usar isso e onde usar, não adianta. Só para vocês terem ideia, dos materiais que estão aí, basicamente, todos podem ser usados numa laje de cobertura. Quem vai definir por que usar e como usar é o projeto. Cabe a nós, como executores, seguir a receita. É o mise en place, é o preparo de substrato. É estar limpo, seca, sem poeira, com caimento adequado, canto arredondado. Um substrato mal preparado é como assar numa forma suja. Ele vai grudar o resto da comida anterior lá, e a hora que você tirar, ele vai estar horrível. Tá? Então, eu falo que 90% do sucesso de uma boa impermeabilização é o preparo de substrato. Então, se vocês forem levar uma informação daqui, sigam um projeto e preparem o substrato. 90% da sua impermeabilização está garantida. Então, no final, qual que é o bolo da impermeabilização? Eu tenho o meu substrato, ou vou fazer uma regularização, um preparo de superfície, vou vir com uma camada de primer, que muitas vezes é praticamente invisível ao olho nu, uma impermeabilização, aí depois eu posso ter ou não uma camada separadora, uma proteção de transição, isolamento térmico e o piso final. Mas quem define isso não sou eu. Quem define isso é o projeto. E a norma de impermeabilização, de diretriz de impermeabilização, fala que tem que ter projeto, que vocês têm que fazer. Então, a partir do momento que vocês estão fazendo uma obra e não tem projeto de impermeabilização, automaticamente vocês estão deixando de seguir uma norma técnica. E isso, por si só, já é um erro gravíssimo de engenharia. O tempo não se apressa. Então,
Cada material tem seu tempo de cura e seu tempo para pôr água. Seu tempo para pôr um revestimento em cima. Se atentem a isso. Esse é um sério problema. Das patologias recentes que eu tenho visto, boa parte teriam sido evitadas se quem está na obra tivesse respeitado a ficha técnica. Então, sigam ela. Não improvisem, não façam no olho. Você vai usar um material que é dosado em obra, vê lá, é volume, é peso. O fabricante não fala, bata até ter uma consistência. Ele vai falar, use uma parte de líquido e uma parte de sólido. Vai ser uma parte de componente A para 0,2 do componente B. Tenham isso, leiam as fichas. E alguns erros que eu falo que é o que queima o prato nosso, que é o que faz nosso restaurante da engenharia ganhar estrelas negativas e avaliações ruins, é aplicar sobre um substrato úmido ou sujo, pular o intervalo correto de demãos, liberar uma área antes da cura estar completa, ou o tempo que você economiza nisso, você vai gastar pelo menos o dobro no retrabalho. Infelizmente é normal, a gente impermeabilizar uma área, ela está em teste de estanqueidade às vezes, e tem um andaime em cima. E tem alguém passando com um carrinho de mão. Não é problema só da impermeabilização. É um problema que vai gerar na reputação de vocês. Porque depois, foi cada um de vocês que estava à frente daquela obra. Foi cada um de vocês que não cuidou da obra como deveria. Então, o que acontece? Tá? Aqui é um quadro resumo dos problemas que mais acontecem. Se você diluir demais, o filme fica fino, falha seca. Se você pular de mão ou não dar o consumo, espessura insuficiente. Não preparar o substrato, você vai ter descolamento e vai ter que refazer tudo. Se você não fizer o teste de estanqueidade, você vai estar jogando na loteria. Aqui, não sei como que está aqui, mas em São Paulo a gente está com uma febre grande do tigrinho. Então, para a impermeabilização, o tigrinho da impermeabilização é você não fazer o teste de estanqueidade. Você vai jogar na roleta para ver se deu tudo certo ou não. O tempero da impermeabilização, ele é os detalhes. Então, cuidado com ralos, tubulações, cantos de rodapés. Então, tenham reforços. Existem materiais próprios para isso. Está com dúvida? Consulte. Você tem N materiais. Você hoje tem flanges de grauteamento para facilitar os ralos. Você tem materiais elásticos para você usar numa meia cana que vai movimentar. Junta de dilatação, que eu tenho visto de junta de dilatação que não é respeitada. Gente, você vai travar o prédio. Você não respeitou a dilatação. Então, juntas de dilatação e movimentação têm que ser feitas e respeitadas de acordo com o que tem no projeto. Isso é um problema seríssimo. E um sabor de um trabalho bem feito. A impermeabilização certa é o espaço que a família aproveita sem preocupação por muitos anos. Diferente do que o Anderson mostrou aqui, a casa está bonitinha, choveu, não infiltrou, deu tudo certo. Uma impermeabilização bem feita, com projeto feito por um especialista, aplicado direito, ela vai ter mais de 20 anos de vida útil. A meta é 0 infiltrações, porque a estanqueidade ela só é comprovada com 100% de eficácia. Uma área com 99% de estanqueidade, ela está com falha em 100%. Todo prato que sai da cozinha leva o nome de quem cozinhou. Toda laje impermeabilizada leva a assinatura de quem aplicou. Então, para você ser um especialista, o que te valoriza no mercado? Você conhecer os sistemas. Hoje a gente tem uma infinidade de sistemas, então conhecê-los faz totalmente a diferença. Documentar o processo. Hoje com celular, tablet, com a nuvem e armazenamento, está muito mais fácil de documentar, mas documentem o que vocês fazem na obra, isso é extremamente importante. Façam um teste e garantam com respaldo. Então, fez o teste de estanqueidade, monta um relatório, entrega um relatório, tenha isso, tira a foto. Por quê? Porque se alguém furar, alguém danificar, você tem como provar que você entregou aquilo que foi contratado. Cozinhe com orgulho. A impermeabilização é invisível, é a assinatura mais visível do seu trabalho. Então, em 4 passos, como que impermeabiliza? Você prepara o substrato, você escolhe o material de acordo com o que está no projeto, você aplica o que tem que ser aplicado e testa.
No resumo bem básico é isso. Esse é o ciclo da aplicação. É simples. Ele é fácil. Só que ele é extremamente, ao mesmo tempo, ele é extremamente complexo. Bem, a ideia era ser uma palestra rápida, fazer um resumo para vocês. Minhas redes sociais, a gente veio aqui para uma parceria do Hub com o AMI Impermeabilização, que foi um evento beneficente que aconteceu ontem e hoje. Queria agradecer a todo mundo e se alguém quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Excelente, Ednei, parabéns. É tudo uma sequência, né? Se às vezes a gente faz um projeto estrutural que é mais culturalmente aceitado, e se a gente falha na impermeabilização, aí a gente vai causar um problema estrutural, que aí se torna muito mais caro o prejuízo. Parabéns, Ednei. Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal online. Muitos elogios. Só elogios, excelente palestra, top. Que mais? Parabéns, aula top. Parabéns, tecnólogo. Verdade, Carlos. Que mais? Boa iniciativa, transmissão dos cursos. Parabéns. Só elogios. Ednei, um presente, uma lembrança para você levar. Dando sequência às nossas palestras, quero convidar a nossa engenheira Priscila Bezerra, diretora da PB Obra Seca, vice-presidente de marketing do IBE, coordenadora do programa Mulher do CREA São Paulo. Seja muitíssimo bem-vinda. O palco é seu. Dê o seu show aqui para a gente. E aí, vocês estão bem? Estou rouca, gente. Olha só. Não é? Mas eu peço desculpa pela voz, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. É uma honra para nós ter esse momento com vocês. E quem está online também, obrigada por ficar com a gente. A gente promete honrar o tempo de vocês. Seremos breves, mas com conteúdo bastante importante para o nosso dia a dia, para as nossas obras, para a gente evitar problemas. Fechado? Projeto de impermeabilização. Alguém aqui já viu? Ricardo, você já viu? Já viu muitos, né? Para quem não conhece, o Ricardo, ele trabalha na Omnitrade. E além de trabalhar na Omnitrade, você tem a sua construtora, né? Esse microfone funciona, viu? Fala aí pro pessoal também. Acho que tem que ligar ele, ó, apertar o botãozinho azul. Isso mesmo aí. De onde que é? A construtora de Pernambuco e a Omnitrade de São Paulo, né? O que você faz na construtora? Fazemos obras completas de fábrica, né? A parte de manutenção do telhado, retrofits e também a construção do zero, né? Só de indústria. Que legal. Obrigada pela presença, viu? Obrigado. Ele mandou mensagem, putz, achei que sua palestra era hoje. Só que aí eu postei que a gente estava no evento do AMI. Ele achou que tinha perdido. Eu falei, perdeu não, bora lá. Então, que legal que você está aqui. E esta obra que eu vou mostrar para vocês foi executada, a cobertura pela Omnitrade. Então, é interessante essa sinergia e o quanto que o mercado é pequeno, poxa. Ricardo, que é de Pernambuco, a Omnitrade que fica lá em São Paulo, projeto que é no interior de São Paulo, com um projeto nosso, e tudo se entrelaça. E esse é o nosso mercado da engenharia. No fim, a gente acaba se reencontrando. Então, por isso que é importante essa troca nossa, quem está online também participar, porque a gente vai sempre se esbarrar por aí. E por que esse case é um case bastante interessante para a gente conversar sobre projeto de impermeabilização? Fora o Ricardo, ninguém viu o projeto? Você já? Onde? Eu sou Rita Medeiros, da construtora Interproje aqui em Natal. Tanto já contratei, quanto também já fiz projeto de impermeabilização no passado, sendo que hoje eu estou muito mais na construção, em execução de edifícios, e dos nossos projetos, né? Então, eu realizo esse projeto, essas especificações, esse acompanhamento. Flávia está aqui, engenheira também. A gente vai, inclusive, começar o serviço de impermeabilização de uma obra ali em Capo Macio. A gente já tem parceiros também que trabalham com a gente já há muitos anos. E todos os detalhes, muitas coisas que você falou,
Você até perguntou quem fazia teste de carga ontem. Não dá spoiler, mulher, calma, calma. Eu não sei, Vamos chegar lá. Eu estava na frente, mas não sei se alguém respondeu. Então, é uma das premissas de norma. Que legal. Né? Então, não sei se você lembra de mim, que eu levantei a mão. Maravilhosa, lembro sim. Então, assim, como eu tenho essa veia de projeto também, então a gente tem alguns procedimentos já bem estabelecidos nas nossas obras. Muito bom. Excelente. Que bom que a gente já tem aqui profissionais que conhecem projeto, que já viram projeto de impermeabilização especificamente. Para quem não viu, nesse case eu vou apresentar o quanto que é importante essa disciplina. E aí eu quero agradecer, antes de mais nada, minha amiga Elba Roberta, meu novo amigo Claudionaldo, perdão, obrigada pelo convite. Também dividir palco com os meus amigos Ednei e Anderson. Muito obrigada, viu? E a minha amiga Thaís. Então, vamos lá, sem mais delongas. Esse cliente trabalha com obras de altíssimo padrão. Esta construção é uma casa. Nós temos essa piscina que tem essa forma toda orgânica, né? Não é uma piscina quadrada ou retangular. Então, concretar esse tipo de estrutura já é bem complexo. Então, era praticamente uma obra dentro de outra obra, essa piscina. E aí, quando a gente foi desenvolver o projeto de impermeabilização, uma das primeiras perguntas que eu faço para os clientes é: quais são os problemas que você já enfrenta? Por quê? É normal as construtoras repetirem os processos. Exatamente, uma anamnese. Se as construtoras repetem os processos, elas repetem o quê? Os erros. Então, se eu já pergunto para ele quais são os erros que geralmente ele tem, a gente vai ter que corrigir alguma rota para que não tenha mais aqueles erros. Podemos criar erros novos? Podemos. Mas trabalhamos para que isso não aconteça. Mas a primeira coisa que eu fiz com eles era perguntar quais eram os problemas que eles já tinham. E eles encontravam desplacamento do revestimento e eflorescência nas piscinas. A maioria das obras que eles tinham feito, ou tinha tido um problema, ou tinha tido outro. Mais de 600 obras espalhadas pelo estado de São Paulo. Então, a gente estava lidando com uma construtora que estava no mercado há bastante tempo, no mercado de alto padrão, e que tinha ali alguns problemas a serem corrigidos. Quando a gente iniciou, não vou me apresentar não, quando a gente iniciou, a primeira coisa que a gente fez foi o estudo preliminar. Nesse estudo preliminar, a gente apresenta quais são os sistemas de impermeabilização que a gente pode adotar para cada área. Então, vamos imaginar, a gente vai alugar um carro para ir daqui até Recife. Quantas horas que dá, Ricardo? 6? 3. Muito bem. Se eu alugar um carro 1.0, manual, sem direção hidráulica, eu chego? Chego. Se eu alugar um carro automático 2.0, com direção hidráulica, eu chego? Qual que está certo e qual que está errado? Nenhum. Eu posso ir daqui até lá com um carro 1.0, mais econômico, e posso ir daqui até lá com um carro 2.0, automático e com um pouco mais de conforto, que vai sair até um pouco mais caro. Mas está errado algum dos dois? O que muda? O que eu desejo. Eu desejo mais conforto, eu desejo mais espaço, eu desejo mais agilidade, eu desejo mais economia. O que eu desejo? Então, a escolher um aluguel de um carro é muito semelhante com escolher o sistema de impermeabilização para cada área. Com uma exceção. Se eu for andar nas dunas, pode ser qualquer carro? Não, né? Então, quando a gente está fazendo um sistema de impermeabilização, existem exceções. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma estação de tratamento de efluente, que tem ataque químico, tem ataque biológico, tem ataque à abrasão, aí entrou no carro 4.4 da duna, que eu tenho que ter para poder andar naquela superfície. Perfeito? Mas, falando de impermeabilização convencional, a gente tem várias soluções. Então, o Anderson, que é o gerente técnico da Vedacity, na linha da Vedacity, que todo mundo conhece, tem hidrofugante, membranas acrílicas, manta asfáltica, poliuretano, enfim. Qual que está errado? Depende do que o cliente deseja. Então, no estudo preliminar, a gente apresenta quais são os carros que ele pode alugar. E pergunta para ele, qual que é melhor para você? Chegar com mais conforto, chegar economizando mais, e ele vai direcionando a gente, certo?
É exatamente isso que a gente faz no estudo preliminar. Então, quando o cliente recebe o projeto de impermeabilização, não tem surpresa para ele, porque a gente alinhou juntos. Porque, imagina, na Obra Seca, que é a minha empresa que faz projeto, a gente faz projeto para o Brasil todo. Como é que eu vou especificar, numa região que tem uma umidade muito alta, um sistema de impermeabilização, por exemplo, como a poliureia, que é uma tecnologia bastante avançada e muito usada em Brasília, que é seco? Como é que eu vou especificar alto índice de umidade? Eu preciso fazer essa tropicalização. Perfeito. No estudo preliminar, eu apresentei para ele 3 principais soluções para cada área e nós decidimos que naquela piscina orgânica, o sistema utilizado seria primer epóxi membrana de poliuretano, na laje de cobertura, a manta de PVC, e nas áreas molhadas que tinha concreto aparente, já viu isso? Em banheiro? Pois é, mulher. Concreto aparente em banheiro. Já pensou? Até a risada, né? É diferente. Muito bem. Mas nessas áreas que tinha concreto aparente, a gente fez a impermeabilização embaixo do concreto, daí foi 2 concretagens. Mas, falando da piscina, o foco aqui vai ser a piscina. A primeira coisa que a gente introduziu nesta obra foi fazer uma única concretagem da piscina. E a gente brigou nesse momento. Por quê? Era uma obra afastada, na fazenda. Para você fazer uma logística de uma concretagem única, você precisa encomendar vários caminhões betoneiras de forma simultânea, não pode chover. Às vezes, dependendo da região, a concreteira nem tem esse volume todo de concreto para te mandar de uma vez só, aí você tem que pedir de várias concreteiras. Então, tem uma logística muito grande envolvida, e não só isso. Toda a armatura da piscina, ela tem que ser feita de forma, quando for concretada, a armadura estar totalmente pronta. Imagina o nível de dificuldade disso. Um erro aqui que você coloca nessa armadura e você perde a concretagem da piscina inteira. Mas, por que para a impermeabilização, uma estrutura de piscina, é importante é importante uma concretagem única? Sem ser vocês. Você estava lá ontem? Não, então você pode falar, vai. Liga aí o microfone. Maravilhosa, exatamente. Então, imagina que quando você está fazendo uma concretagem de uma estrutura, é como se fosse um bolo de uma forma, sabe? Ou cozinhar um bolo. Eu pego uma forma, eu unto ela, passo uma manteiga, uma farinha, coloco a massa. Perfeito? Quando esse bolo está pronto, eu tiro essa forma e eu tenho a massa de bolo pronta. O concreto é a mesma coisa. Eu tenho a forma. O que eu passo na forma para não grudar? Desmoldante. Essa é a função do desmoldante, não deixar o concreto grudar na forma. Quando o concreto está curado, eu tiro a forma. Se eu faço esse processo em 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, a cada etapa eu tenho uma junta de concretagem. A cada etapa eu tenho uma possibilidade da água passar. Então, olha só que interessante. Impermeabilização entra no momento certo, a gente consegue, inclusive, colocar ali o bedelho na concretagem da estrutura. Brigamos, mas depois eles aceitaram. Então, aqui, ó, toda a concretagem do piso e da parede foi feita de uma vez só. Tá vendo essa região rosa que tem aqui no pé? Ele colocou uma tábua para quando o concreto entrar pela lateral, não subir de volta. A própria pressão do concreto faria esse movimento. Deu tudo certo. A piscina foi concretada de uma única vez. E aí entrou no spoiler que a nossa amiga deu, que foi a segunda briga que eu arrumei com esse cliente. Eu falei, agora precisamos fazer teste de carga. Alguém sabe o que é teste de carga? O pessoal do online, vai escrevendo aí, por favor. Aqui do presencial, alguém sabe o que é teste de carga? Vocês sabem, vocês estão com vergonha. Ó, minha voz está assim, eu preciso da ajuda de vocês. Teste de carga. Vocês sabem. Liga o microfone aí. Tá rouco também? Eu gosto assim de gente mentirosa. Vai, fala aí. Vai saber se suporta aquela
Cara, toda a estrutura ali, você vai fazer um teste ali para saber se suporta aquilo que foi projetado. Perfeito. Como é que é seu nome? Pedro, Pedro, você trabalha com o quê? eu estou fazendo orçamento. Que legal. Aí estou entrando em todas as áreas aí para aprender um pouco de cada. Perfeito. Você está certíssimo, porque o orçamento fica mais completo, né? Pois é. Então, Pedro, né? Sim. O Pedro foi perfeito. Ele falou que é para testar, literalmente, a capacidade de carga da estrutura, para colocá-la para trabalhar, porque se ela tiver que fissurar, ela vai fissurar nesse momento, se ela tiver que deformar, nesse momento que ela deforma, inclusive, esse teste de carga é feito com água, carga plena, e a gente tem que colocar em uma velocidade controlada, não pode ser uma velocidade muito abrupta, porque você pode gerar uma tensão na estrutura e ela acabar colapsando. E o ideal é você colocar 1 metro de água e no dia seguinte dar sequência com o restante da estrutura. E é exatamente para isso que a gente faz teste de carga. E na impermeabilização, além de colocar a estrutura para trabalhar, a gente também vai mapear os pontos que já estão infiltrando. Então, se, por exemplo, eu ver que surgiu uma fissura, nessa fissura está infiltrando, ou ao redor de uma tubulação está infiltrando, eu trato antes da impermeabilização. Entende? Agora, gente, a gente está falando de uma obra de altíssimo padrão. Aqui é a imagem do teste de carga. Dá para economizar em processos para não ter problema depois? Não dá, esse é o momento de acertar. Aqui foi utilizado, só para efeito de curiosidade, 500 mil litros de água para fazer o teste de carga. Mas quem tem dinheiro para fazer uma piscina dessa? Mas não é nem questão de dinheiro. Teste de carga, independente do padrão de obra, é uma normativa, um procedimento normativo que está na norma de concreto 6118 e também na norma de impermeabilização, tá bom? O sistema de impermeabilização especificado foi sob e sobre o enchimento. Então, a piscina tinha um enchimento, e aí a gente tem que impermeabilizar embaixo do enchimento e em cima do enchimento em algumas situações. Aqui, ó, dá para ver a impermeabilização embaixo do enchimento. Dá para ver certinho nessa imagem, ó, tem os arranques aqui. Dá para enxergar esses arranques? Esses arranques, eles são posicionados aqui na estrutura para depois ancorar, nesse caso, o restante da estrutura que vai ser feita sequencialmente. E aí, por que a gente impermeabiliza por baixo e por cima? Alô? Não é meu, não. Por que a gente impermeabiliza por baixo e por cima? Essa imagem aqui dá para ver. Quero respostas. Quero respostas. Por que a gente impermeabiliza por baixo e por cima? Vai lá, senta lá. Seu telefone estava tocando. Por que impermeabiliza por baixo e por cima? Tem ideia? A resposta está nessa foto. E você aí? Por quê? Por baixo e por cima, por quê? Certo. Além disso... Não, então, a cobertura dessa piscina... A cobertura dessa piscina é a cobertura provisória, tá? É só para poder executar o serviço de impermeabilização, depois executar o revestimento, que essas duas etapas não podem ser executadas em período de chuva e nem muito sol. Então, por isso que é boa prática fazer uma cobertura provisória em piscina. Mas por que a gente está impermeabilizando 2 vezes? Por baixo do enchimento e por cima. Aqui são os arranques. O laser não pega daqui. Mas esses ferrinhos aqui são os arranques, vão fazer um enchimento depois. Vou dar a resposta, tá bom? Porque nós temos essas tubulações, ó. Hã? Exatamente. Então, nós temos a estrutura principal, nós temos tubulações que vão passar e depois uma outra concretagem em cima da tubulação. Se eu impermeabilizar só por cima e estoura uma tubulação dessa, eu vou ter vazamento, que é quando é proveniente de tubulação, que pode gerar uma infiltração. Então, sempre que tiver um caixão perdido, sempre que tiver um enchimento, a gente analisa para fazer essa especificação, que é uma especificação normativa. Ó, aqui é o fundo da piscina sendo concretada depois dela já impermeabilizada por baixo. E aí, dando sequência... Opa!
Aqui tem um vídeo, você consegue dar play para mim nesse vídeo? É a terceira imagem. Aqui já é a piscina finalizada. Então aqui, qual foi o procedimento? Concretagem única, teste de carga, aplicação de primer epox, membrana de poliuretano por baixo. Depois fizeram a concretagem do fundo da piscina novamente, depois que instalaram todas as tubulações. Aí, de novo, outra impermeabilização, aí na totalidade da piscina. Na última demão do poliuretano, a gente faz a aspersão de um agregado para ter uma ponte de aderência, porque aqui a gente vai assentar o revestimento direto, para não usar o preguinho. Como é que é seu nome? Pelo amor de Deus. Preguinho não dá, né? Vocês se lembram qual eram os problemas que a construtora tinha em piscina? Qual? Esplacamento, perfeito. E o segundo? Eflorescência. Alguém sabe o que causa a eflorescência? Sabem? Na argamassa da proteção mecânica, então vamos lá. Quando eu impermeabilizo uma piscina com manta asfáltica, eu preciso fazer a proteção mecânica antes do revestimento. O que é a proteção mecânica? É a argamassa de areia e cimento misturada. Nessa argamassa tem sais que se dissolvem na água, que são os sais solúveis. Aí o que acontece? A água entra pelo rejunte do revestimento, encontra os sais solúveis da proteção mecânica, dissolve eles, aí ela tenta avançar para a estrutura, a impermeabilização não deixa ela passar, ela volta. Ela volta carreando esses sais que ela mesma dissolveu. E aí forma aquelas manchas brancas. Vocês já viram? Isso acontece por conta de sais solúveis que existem no cimento. Como é que a gente faz para eliminar? Uma das formas, tira a proteção mecânica. Então, nesse caso aqui, o revestimento está sendo assentado direto na impermeabilização, sem a proteção mecânica. Perfeito? Um ponto de atenção, a argamassa de assentamento às vezes também tem sais solúveis, tá? Então tem que ser uma argamassa de assentamento de qualidade, né? O rejunte também, né? Perfeito. Então aqui a gente fez todo esse processo para eliminar as possibilidades de desplacamento do revestimento, por isso que essa aspersão de agregado, e também eliminar a possibilidade de eflorescência. Aliado, pode. O Paulo tem uma pergunta, acho que quer falar sobre a espessura do prego para. Oi, boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: você falou algo muito importante, muito técnico. Como que a gente pode identificar qual tipo de argamassa possui os sais? Na ficha técnica, como a gente pode identificar isso? Geralmente, argamassas que têm adição de escória ou de pozolana não tem sais. Este é um bom indicativo, você buscar argamassas de maior qualidade. Então, esses aditivos, pozolana e escória, são aditivos que você pode usar, aliás, argamassas que são aditivadas com isso, que você pode usar, que não vai ter sais solúveis. Outra forma, geralmente, cimento CP4, também tem menos possibilidade de ter sais solúveis. E outra forma, usando aditivos anti-eflorescência na proteção mecânica. Você quer complementar? Vocês querem complementar? Qual, por exemplo? Teve um lançamento recente no Brasil de uma argamassa de assentamento base PU. Então ela não tem cimento, logo ela não vai ter trialuminato de cálcio, logo ela não dá eflorescência. Excelente, essa eu não conhecia. Todo mundo quer ouvir, Paulo? É fofoca? A gente quer ouvir fofoca? São argamassas que utilizam dolomita? Mais argamassas brancas, né? O problema é o seguinte, não é o cimento, é o trialuminato de cálcio, que vai ter em alguns tipos de cimento, em maior ou menor quantidade.
Esse é o grande problema. Então, ou você usa aditivos que vão inibir o trialuminato de cálcio, ou você parte para argamassas não minerais, não cimentícias, que elas não vão ter. Eu sei que eu tive esse problema com uma pedra natural Ijal, e a solução foi não usar argamassa cimentícia, porque aí eu consigo evitar 100% de problema. Aí é lógico, você tem que pensar no rejunte, você tem que pensar em toda a cadeia. Aí o importante é, fala com o fabricante e pede uma argamassa própria para a piscina e que não tenha trialuminato de cálcio. Você passa pra gente. Tá bom, obrigado. Não preciso mais usar o preguinho. Não precisa o quê? O preguinho? Olha só, gente, não fui eu que usei o preguinho, não, tá? Eu só vi. O meu amigo mandou perguntar. Tá muito específico, né? Tá parecendo aquele programa da Altas Horas, vocês lembram? Ah, meu amigo tá perguntando. Muito bem, então, finalizou toda a impermeabilização dessa piscina. O que a gente faz? Teste de estanqueidade. Qual que é a diferença do teste de estanqueidade para o teste de carga? Eu vou selecionar. Liga aí seu microfone. Não sei, boa pergunta também. Boa pergunta? Boa. Você. Não quer chutar? Tem algum boné aí? Tem algum boné aí para sortear? Não sabe. Olha só. Ó, caramba, isso aqui vale ouro, gente. Alguém sabe a diferença do teste de carga e teste de estanqueidade, valendo um bottom do IB, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização? Você sabe? Espera aí, rapaz, que eu vou aí. Espera aí que tá chegando, vai. Eu arriscaria que no teste de carga, como ela já falou no começo, é mais para a estrutura em si da piscina, e a de estanqueidade é para ver se aquela piscina, a água não vai vazar. Isso aí. Pra ele. Parabéns. Tá vendo só? Tudo bom? Perfeito. Então, o teste de carga eu faço antes da impermeabilização, para colocar a estrutura para trabalhar, para testar ela, para colocar ela em deformação, para mapear os pontos críticos de onde vai ter problema futuramente. Depois eu impermeabilizo e depois eu faço o teste de estanqueidade, para ver se realmente tudo que nós fizemos está correto. Tem como dar errado assim, gente? Só se vier o Pedro, na hora de assentar o RPG. Priscila. É Paulo, perdão. Priscila. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o revestimento sendo assentado direto. Aí o amigo do Paulo não estava aqui, aí foi assentado com argamassa mesmo. Eu tenho uma dúvida nesse seu teste de estanqueidade. No caso, essa piscina é enterrada, né? Sim. Você consegue visualizar as paredes. Sim. E a questão de problemas na parte de baixo da piscina? Você não consegue visualizar. Você consegue visualizar só nas paredes, enquanto ela não for enterrada. Tipo, quando você termina esse teste de estanqueidade, você vai esvaziar, mas aí você não faz observação de bolha. O que você pode assim? fazer, sim, inspecionar a camada impermeável depois do teste, tem que ser feito. Mas o que você pode fazer em estruturas totalmente enterradas é colocar um balde de água dentro da piscina com água e marcar o nível da água. E marcar o nível da água da piscina. Elas têm que evaporar de forma quase proporcional. Se tiver uma evaporação muito maior da piscina em comparação ao balde, significa que está tendo aí alguma... Isso, que é por comparação. Porque no seu caso você ainda visualiza as paredes, mas tem piscina que você nem as paredes você consegue visualizar. Né? Exatamente. Muito bem. Aí esse daqui... Opa, deixa eu voltar. Ó, é uma imagem via drone de toda a fazenda com essa construção. Não foquei muito, viu, Ricardo, na laje de cobertura, mas essa laje de cobertura tem todas essas placas fotovoltaicas que a gente está vendo aqui,
tinha aquecimento solar, tinha uma série de interferências, que foi escolhido a manta de PVC para ser impermeabilizada. Esta é a vista da piscina, que foi impermeabilizada com esse sistema de membranas de poliuretano. E áreas internas que tinha concreto aparente, a gente fez a primeira concretagem, impermeabilizamos, fizemos mecânica armada, que, além de tudo, os banheiros tinham aquecimento de piso. Via PEX. PEX é uma tubulação flexível. Então, esse concreto, por cima da impermeabilização, tinha uma tubulação dentro dele, concretada dentro dele, com água quente. Para essa água reverberar e, quando você for tomar banho, está quentinho o chão. A gente quer pé no chão? Quer, mas quer que ele esteja quente. Então, olha só que interessante. Qual que é o resumo dessa história? O resumo é que a gente estava lidando com uma construtora extremamente experiente. Opa! Aqui. Nós estávamos lidando com uma construtora extremamente experiente, 600 obras executadas. Uma construtora que tinha alguns problemas e, de início, eles tiveram resistências perante as nossas instruções de teste de carga, teste de estanqueidade, concretagem única e o sistema de impressão que foi apresentado, né, que foi especificado. E o que aconteceu depois desta obra? Olha só. As outras obras em execução que não tinham o nosso projeto, eles introduziram um novo procedimento na construtora, que todas as piscinas iam ser feitas teste de carga. Não é incrível isso? Por conta de uma contratação de um projeto. O que vocês acham sobre isso? O quanto será que a gente não consegue evoluir na nossa construção aqui no RN se tiver projeto? O quanto será que a gente não consegue evoluir na construção do Brasil todo, tendo essa disciplina sendo discutida junto com os outros projetistas? Então, nós fizemos reunião com um consultor de concreto, para explicar para ele o que a gente queria. Uma concretagem única. Perante a estrutura não tem necessidade, eu sei que não. Mas eu quero estanqueidade, a minha preocupação é a estanqueidade. Aí o consultor desenvolveu um traço específico para essa concretagem, porque não podia ter uma cura muito rápida, porque o concreto tinha que fazer todo esse desenvolvimento. Mas olha só que importante a gente falar. Hoje o Anderson, à frente do suporte do gerenciamento técnico da Veda City, tem um conhecimento profundo, inclusive eu fui sua aluna. Foi meu professor na pós-graduação. Olha só que importante ter esse trio que se complementam, né? Fábrica, executor e projetista. Porque juntos a gente senta, um aprende com o outro, um dá o olhar de experiência que já teve, e experiência geralmente é cagada que fez. Quando você conhecer alguém, nossa, essa pessoa é muito experiente, já fez muita cagada. Que bom, né? Porque se a gente fizer tudo certo, talvez a gente nem saiba por que fez certo. Se errar, putz, olha, errei aqui. Aí conserta. Mas olha só que importante. Então, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, falando com esse público super engajado, e quem está no online também, obrigada por estar aqui. A disciplina de impermeabilização, ela tem que ser difundida cada vez mais no nosso setor, para que esse tipo de informações, teste de carga, eu falei para vocês, está na norma de concreto, não foi eu que inventei. Está na norma de impermeabilização, não foi eu que inventei. E aí eu briguei com eles, a gente discutiu com todo respeito. Eu não queria bypassar ninguém, eu só queria que não tivesse problema. E eu queria poder chegar no Rio Grande do Norte e apresentar meu case. Como é que você falou? Eu queria ter prova social. Você está entendendo? Porque o meu documento, o meu projeto, estava lá com tudo especificado. Judicialmente, eu estaria respaldada. Mas eu queria poder chegar em Rio Grande do Norte e fazer minha prova social dessa obra aqui. Então, por conta disso, eu falei, não, gente, vamos fazer sim. Fizemos várias reuniões. Então, em resumo, o projeto de impermeabilização, uma fábrica consolidada com suporte técnico, um aplicador que saiba o que está fazendo, é super importante. E, além disso,
todos vocês que atuam com construção civil, com impermeabilização, com orçamento. O que mais que nós temos aqui de variedade? Você de amarelo, o que você faz? Como? Arquiteta! Temos uma infiltrada. Ó, vou mandar um recado pro Cal, que ele não está fazendo curso. Mas você é bem-vinda, viu? Estou brincando. O quê? Ah, ele é arquiteto? Ah, da AEI. Eu falei, presidente da IE. Eu falei, ué, daí onde? Daqui? Aí sim. E a futura presidente, que é a Camila, também é. Enfim, muito obrigada. Você quer fazer um comentário? Microfone. É só para complementar, gente, em relação a indicadores de desempenho, né, que o nosso colega aqui ele falou. Faz parte, né, o seu trabalho, e quando você fala de anamnese e entender a dor, tem a ver com patologia das construções, né? É uma relação preventiva. Então, esse procedimento, a gente ignora a norma 9001 de gestão. Então, essa solução que você deu, em cima da dor, né, é uma consultoria de prevenção para a construtora e agregou aí um procedimento que é fundamental, essencial, básico, né, da nossa normativa em relação ao teste de carga. Então, é só para complementar que esse trabalho foi excepcional. Parabéns. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Deixa eu continuar com o microfone dela ligado aqui. Algumas pessoas podem falar assim, mas é um teste de carga, é preciosismo. Quando dá tudo certo, né? É preciosismo. Quando dá errado é o quê? Exato. Então, é o cuidado que tem que tomar. Exato. E imagina, depois dessa fazenda entregue, revestimento importado assentado, a família já orando e já querendo fazer a festa, sei lá qual, de qual época. Aí você tem que demolir tudo aquilo para corrigir um problema que foi feito na execução. Quem quer isso, gente? Então, a gente tem que ser chato mesmo. Quem trabalha com impermeabilização precisa ser chato. Porque, sendo chato, a gente não dá margem para erros. E, para finalizar, na engenharia e na arquitetura, a gente calcula muitas coisas. E muitos cálculos têm uma margenzinha de erro, que a gente chama, de forma muito carinhosa, de margem de... Obrigada. Isso. Qual que é a margem de erro da impermeabilização? É zero. Não tem. Se eu pegar uma laje de 20 mil metros quadrados, eu tiver um ponto de infiltração, acabou. Vazou. Aí pode ser que pegue a armadura da estrutura, pode ser que pegue o forro de gesso, pode ser que comece a propagar aquela infiltração para outros pontos. Então, impermeabilização não tem margem para erro. Perfeito? Muito obrigada, viu, gente? Sensacional. Muitíssimo obrigada pelas palestras brilhantes. É como a Priscila falou, um agregou o outro. Então, o trio foi selecionado a dedo. Ninguém está aqui à toa, não. Todo mundo, cada um tem uma razão de ser. Temos perguntas? Só elogios. Então, tá ótimo. Temos perguntas no ao vivo? Tem? Faça. Rita. Eu queria, na verdade, uma dúvida. Sim. Para a Priscila. Essa piscina é enorme, né? Ela não tem nenhum tipo de junta, alguma coisa desse tipo, no acabamento final? Como você já vivenciou piscinas que necessitam de junta, piscinas suspensas? Então, tem a junta de dilatação, que é... Nossa, estou parecendo uma véia fumante, né? Caramba! Mas tem uma junta de dilatação, que é aquela que fica na estrutura, e existem as juntas de movimentação, que aí é para o revestimento. Quero. Não, desculpa. Aí, junta de dilatação, não.
Em estrutural, não. E em piscina, Não, eu é não sempre... me expressei bem. Foi a de movimentação mesmo, do acabamento final. Justamente. Em piscina, é sempre aconselhável a gente não ter junta de dilatação, que é a junta estrutural. Agora, junta de movimentação, isso tem que ter. Tanto em todo o perímetro, que a gente chama de junta de dessolidarização, quanto no topo da piscina, que é a junta de topo de piscina mesmo. Então, entre a pedra que você coloca na borda e o revestimento na lateral, você deixa também uma junta de movimentação em todo o perímetro. E nos panos, dependendo do tamanho da piscina, tem que ser previsto. Nesse nós tínhamos 3, que vai do piso até a superfície vertical, feito em conjunto com a paginação do revestimento da piscina. E a dúvida é qual material que você recomenda para esse tipo de junta de movimentação? Selante específico para piscina. Tem 2 marcas no Brasil. Tinha uma há pouco tempo. E, assim, patologia eu já tive nesse selante, entendeu? Dele soltar, mesmo usando o primer, mesmo usando todas as recomendações. Eu não sei se Anderson tem na Vedacity, mas não era a Vedacity, era o concorrente. É que selante tem... Eu não vou falar. Eu não vou falar mal dos produtos, mas assim também, selante tem que caso. fazer manutenção. Ele não é pro resto da vida, né? Eu vou contar do meu caso, da minha dor. A aspiração da piscina puxava esse selante, entendeu? Ele não conseguia essa aderência. Então, a gente teve que secar a piscina, fez reparo. Qual marca? Pode falar? Pode. Então, por isso que eu perguntei a você se... Não vou falar a marca, né? A gente conversa depois. Qual seria o material que você costuma... Eu fui para um hotel em São Paulo. A gente viaja para passeio, para descansar e fica olhando, né? As piscinas, tocando nas juntas, né? Mais ou menos assim. E aí tinha uma piscina bem longa nesse hotel e tinha as juntas. No encontro de parede, tudo bonitinho. Eu fiquei tocando lá para ver que material era aquele. Porque realmente eu não tive sucesso com esse material que a gente usou aqui. Porque é um outro problema que a gente tem aqui também em Natal. Existem soluções que não chegam para a gente. Tem uma outra marca, não é de vocês, é de argamassas. Quando eu vou para as feiras, tem argamassa para para resolver todos os problemas. Tem para Natal? Não, a gente não fornece para o Nordeste. É um problema, porque parece que aqui é o fim do mundo. A gente ainda também tem essa limitação de produtos. Então, para a gente só tinha um. Para você já está dizendo que tem 2? Tem 2, tem da Hard e tem da Sica. Pronto, foi um Sica. deles. Ela falou... antes da gente terminar, vem cá vocês 2, vem cá. Tá. Rapidinho. Faz. Vem cá você também. Antes da gente terminar, vamos registrar esse momento? Vem, Cláudia. Vem. Vamos poder assim também, Priscila? Não, né? Aqui, Poxa. o seu tá aqui. Meu cabelo. Não, vai ficar lindo. Eu vou colocar o meu também. Você fica mais lindo aqui. Mais mana ainda. Ficou bom, gente? Assim não. Assim, calma. Atrás. Assim, pronto. Agora sim. A orelha tá guardada? Vamos fazer assim? Não. Eu vou fazer Agora vai fazer um ó. movimento. Terminamos agora a palestra aqui no CREA. Junto com os meus amigos. E aí... Não, é só meus amigos, para não ficar muito longo. E aí eu vou virar a câmera aqui para vocês. Aí vocês... Aí se ficar ruim, vai ter que gravar de novo. Hub é o projeto. Hub que é o projeto. Hub. A gente tá aqui por conta do Hub. Eu vou gravar assim, a gente. Aí... Hub CREA RN. Ó, vamos treinar. Eu vou gravar assim, falando aqui. Aí